Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 118, catalepsia e também ressurreições, a Gênese, capítulo 14. Nossa, faz tempo nós estamos nesse tema, né? Mas tá bom demais. O importante é o esclarecimento, né? Então, dando sequência aqui, né? Entre aspas, então nós temos que entender, né, que a doutrina dos espíritos nos condiciona meios e nos proporciona, através dos fatos, onde nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, e criador de todas as coisas. Então ele criou a natureza e as suas leis. E a lei natural diz que a morte do corpo físico é irreversível, né? A lei natural diz que a morte do corpo físico é irreversível, mesmo se tratando de Jesus. Por que mesmo se tratando de Jesus? Porque fisicamente Jesus, o seu corpo era orgânico, era composto de todos os elementos e de bilhões de outros que nós desconhecemos. É óbvio. É óbvio que bilhões de outros elementos, se tratando de Jesus, nós desconhecemos. Mas a base, o alicerce, é único, é o mesmo. Aí você pode me dizer assim, mas se Jesus quisesse ressuscitar, você está dizendo aí então que Jesus não ressuscitou ninguém. Fisicamente, não. Mas e se Jesus quisesse? Ele teria. Eu vou usar esse termo só para simplificar. Se ele quisesse ressuscitar alguém fisicamente, ele teria poder para isso? Ora, gente, que isso? Jesus é o Criador da terra. Ele poderia ressuscitar a matéria física bilhões de vezes se ele quisesse. Mas por que ele não ressuscitou e não ressuscitava corpos físicos? Porque vai de encontro aos princípios dos desígnios das leis divinas. Por quê? Para que Deus ou Jesus, para provar
que eles são poderosos, vamos usar isso, eles têm que restituir um corpo. Eles têm que ressuscitar alguém. Ressuscitar um corpo que já se decompôs é provar grandeza. Isso é provar pobreza. Porque Deus e Jesus, eles têm muito mais que se preocupar com ressurreição de corpos, que faz parte da lei natural do Criador. E a partir do momento que faz parte das leis naturais do Criador, nós não podemos nos esquecer que as leis de Deus, elas são imutáveis. Então Jesus não podia, mesmo se ele quisesse. Você viu fazendo isso aqui? Mesmo se ele quisesse, ele não podia. Agora, mesmo se ele quisesse, é simbólico, porque você acha que o Cristo não sabia e não sabe o que faz? Oxe, que isso? Aí você pode me dizer assim, Luiz, Jesus curou alguém? Não, vamos voltar na ressurreição. Então, você está dizendo que Jesus não ressuscitou ninguém. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, Jesus ressuscitou milhões de pessoas. Espiritualmente, ele ressuscitou. Trouxe-nos os desígnios do Criador. Trouxe-nos a bússola. Trouxe-nos o lampião que clareia os nossos passos. Vinde todos vós que encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bilhões de seres. Ele ressuscitou, sim, tirando-os da ignorância, tirando-os do orgulho, do egoísmo, da vaidade, tirando-os da pobreza de espírito. Essa é a verdadeira ressurreição. É pegar e tirar a pessoa lá do lodo, como se diz o ditado, tirar a pessoa lá do meio dos infernos, dando-nos oportunidade de nos redimirmos. Essa é uma das ressurreições. Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Como é triste, com todo respeito, a pessoa viaja a outro país e quando lá chega, não consegue informações. Por quê? Porque desconhece o idioma pátrio daquele país. Essa ignorância, essa falta de conhecimento. Os professores, em 2023, continuam fazendo o mesmo papel que nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás fez com todos nós. Os professores
2023 continua ressuscitando seres ignorantes de conhecimento. Porque o dever dos pais é educar. O dever dos professores é ensinar. E a partir do momento que eu te ensino, eu te ressuscito. Eu estou te mostrando o sol que ilumina, que não há nada mais poderoso do que o sol do meio-dia. E nós sabemos que o sol do meio-dia é Deus. Quantos milhões de seres hoje em dia, em 2023, continuam ressuscitando do charco, da lama? Uma pessoa que você leva a ela cesta básica, que você realiza um curativo, que você oferece um pão, que você estenda as mãos. Uma criança que você mantém nos lares, nos orfanatos. O trabalho que você realiza na terra como faxineira, como um assistente social, como um médico, como um engenheiro, como uma professora. Você está ressuscitando o indivíduo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou corpos físicos, porque o corpo físico é perecível, faz parte dos desígnios das leis de Deus, a sua decomposição natural. Mas o espírito vive, porque ele é imortal, porque ele é eterno. Quantos milhões de seres não foram ressuscitados desde 2000 anos atrás até hoje, 2023? Quando descobrem a verdade, quando você deixa a ignorância de conhecimento para trás, você está ressuscitando para a verdade. Você está ressurgindo para a verdade. Você está aparecendo para a verdade. Você está reaparecendo para a verdade. Porque o que significa ressurreição, substantivo feminino, ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida. Será que essa morte não é a morte de Barrabás que nós trazemos dentro de nós? E que quando você dissipa desta morte de Barrabás, que são as coisas que não prestam, será que você não ressurge para a vida eterna? Será? Já falamos um pouquinho de ressurreição. Agora nós vamos falar um pouquinho de cura. Aí você pode me dizer assim,
Mas está longe do corpo de Jesus isso aqui, viu, gente? Eu acho que vai ficar para o próximo dia. Mas os temas agora vai ser esse agora, em torno do corpo do Cristo. Você vai ficar sabendo o que aconteceu com o corpo do Cristo. Aí você pode me dizer assim, mas... Então você vai me dizer, Luiz, que Jesus não curou fisicamente ninguém há 2000 anos atrás? Isso é relativo, gente. Se eu disser para você que Jesus não curou ninguém espiritualmente, você não vai acreditar em mim. Porque Jesus, espiritualmente, ele não curou ninguém. Fisicamente, nosso Senhor Jesus Cristo restituiu os membros orgânicos, os membros fisiológicos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, né? A paralisia. Ele restituiu isso aí. Mas não só para uma questão de dar àquele indivíduo uma nova oportunidade de se redimir depois praticando o bem, como também para nos mostrar que se nós quisermos a nossa cura espiritual, depende exclusivamente da nossa transformação. No entanto, em 100%, 90% dos que foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo se enfermaram novamente e desencarnaram vítima daquelas enfermidades. Por quê? Porque quando se viram livres das enfermidades orgânicas, mas por ainda carregarem na alma, no perispírito, as chagas, os desejos, as fantasias, as ilusões, e que iam às desforras, no seu corpo físico eclodiam novamente as deficiências, as patologias, a Hans, né, que é o Hanseniano, a cegueira, mudez, a surdez, né, o atrofiamento. 90% em 100% voltaram a se enfermar. Porque em vez de aproveitar aquela, como se diz assim, em vez de aproveitar aquela concessão divina, né? E se redimir espiritualmente, porque é na alma e no perispírito que encontra-se a dívida da consciência pesada. Não foram a desforra. Agora, 10%, vamos pensar assim, diz as leis, que desencarnaram, olha só pra você ver que as coisas. Livres de todas as doenças, mesmo agora, mesmo tendo desencarnado enfermos fisicamente. Que isso, Luiz? Que é isso? Não entendi nada.
a resignação, a aceitação. Quantas pessoas com câncer, eu conheci e conheço pessoas com câncer que agradece a Deus essa bênção que se chama câncer, que é uma grande oportunidade de lapidação da alma. Quantas pessoas resignadas, humildes, com aquela paciência, como se diz, né? Paciência de Jó. Então, o que é para você saúde? Saúde é ausência de enfermidade. Mas de que enfermidade nós estamos falando? Não é a enfermidade do corpo físico. Nós estamos falando da enfermidade da alma. Saúde é ausência de enfermidade da alma. E todo resignado, ele agradece a Deus pela angina, pelo infarto, por vários tipos de doenças malignas e benignas que existem. Então, quantas pessoas, eu vou usar o termo agora, quantas pessoas morrem fisicamente, o corpo super atacado, em desintegração por vários tipos de moléstias. Mas você o interroga no plano espiritual. Você sentiu alguma dor nos últimos meses? Nenhuma. Porque nos últimos meses eu não estive doente. A minha resignação, a minha aceitação me fez foi agradecer a Deus pela enfermidade. Porque qual a importância, gente, de curar corpos físicos que se perecerão? Nós temos que nos preocupar em curar a nossa alma, que viverá por toda a eternidade. Então eu posso estar aqui com câncer nos pulmões e me sentindo muito bem, em paz com a minha consciência e dando graças a Deus. Então esses 10% que não se enfermaram mais lá na época do Cristo é relativo. É preciso raciocinar a respeito disso aí. Eles desencarnaram livres das enfermidades da alma e não do corpo físico. Porque o fato de você viver, o fato dos minutos passar, o teu corpo encontra-se em desintegração molecular. Então isso não é uma doença natural que ocorre no nosso organismo? Então, o que é saúde? É a ausência da enfermidade.
na alma. Saúde não é a ausência de enfermidade no corpo físico. Luiz, a gente respeita quem pensa assim. Isso aqui é um estudo. Mas nós não podemos deixar de raciocinar. Porque o fato de deixar de raciocinar mostra o tamanho do câncer que nós ainda trazemos na nossa alma, que é tão grande que não nos permite enxergar um palmo à frente da narina. Então esses conceitos precisam ser revisados. E a humanidade, ela foi proibida até o ano e mês, dia, 17 de outubro de 1857, quando o cristianismo redivivo retorna à Terra através da codificação da doutrina dos espíritos. Vamos para o próximo vídeo. Tá gostoso, não tá? Mas tá vindo já o corpo de Cristo.